Posso não. Assim que começa a história. Já tem, só comendo em Paulo, ele já tem uma pergunta pesquisa. Vou avaliar o impacto em joelho usando esses assuntos aí. Então, qual sinal agora eu vou pegar? Força. Qual? Força. Força do quê? Pode ser a força da reação do Sol. Sim, beleza. Aí tem plataforma, duas plataformas. Então, ela vai melhorar se eu botasse uma plataforma, né? Num solo, ou duas, e eu faço a corrida, tá chovendo? A corrida, então eu vou poder pegar a sinal da força da reação do solo. Colocar aqui, ó, tirar nossa marcha, domínio do tempo. Então eu faria uma condição. Se o calçado esse e com o calçado. Dois grupos randomizados, parecidos entre eles, controlando as condições. E aí, o grupo da corrida, se o calçado tirou uma sinal azul. E como vocês são da biomecânica, vocês são expertos na biomecânica, e o que estou vendo aí? Força de reação do solo, qual? X, Y, o Z, vou falar que o Z é para cima. Ou vertical, mais fácil, né? É a vertical, é a anteroposterior, vertical. Muito bem, a vertical. Então, na marcha, ela era como uma M, né? Vocês se lembram? Uma M. Agora ela mudou e tem aqui um impacto, altamente impacto. Mas o impacto é definido, ou eu conheço essa definição, como uma força que acontece em um pequeno período de tempo. Poderia ser definir uma força de impacto. Acho que essa é uma definição que deu o Benoni pelo ano 90. Por aí. Mas essa é uma, talvez tenha outros também. Mas essa série já. Então, tem o impacto no domínio do tempo, então seria uma força que acontece uma grande magnitude em um curto período de tempo, um domínio do tempo. Então, aqui está se falando que ela diminui o 20%, ou atenua o 20% da força da reação do solo no joelho. Tá, mas antes de passar no joelho, ele tem que passar pela força da reação do solo. Toda junto. Então, vamos estudar a força da reação do solo junto. Como seria, então, se eu tenho forças que são geradas em pouco período de tempo e tem outras forças que são geradas em mais período de tempo? Como que seria o espectro, ou essas barrinhas de sinais aqui? Como que vocês botariam essas barrinhas? Vamos imaginar. Esse sinal de força reação do solo vertical pode ser descomposto, né? Como aqui, no cabo, em diferentes sinusoidais. Vou desenhar aqui para o pessoal do Zoom. Então, eu poderia ter vários sinais de diferentes frequências. Sim? Que na soma vai acabar fazendo a sinal original. E talvez o componente, eu posso ter componentes de baixa frequência
que vai ser os principais, sabe? Talvez por aí tem mediana frequência, porque se eu comparasse com uma vibração assim muito grande, ela ainda tem uma frequência muito mais grande, talvez que a força de impacto. Mas dentro das frequências baixas, ela talvez seja uma alta, sim? Bom, vou supor que essa é a condição sem calçado. Se o calçado é especial. Como que seria com calçado? Bom, eu esperaria, então, se ela faz diminuição da força de impacto, então, no domínio do tempo, talvez ela tenha que ser mais pequena, né? E se é mais eficiente, talvez, sei lá, pode ser. Se é mais eficiente e eu tenho aqui a relação força-tempo, o impulso, eu imagino que a área total tinha que ser maior. Estou bem, professor? André? Sim. Não sei como seria a curva, mas eu sei que sim, mecanicamente eu preciso gerar mais impulso de alguma forma, sim? E essa geração de impulso eu gostaria que fosse com menos força de impacto. Então, talvez então eu precise um pouco mais de tempo. Então, talvez daqui a pouco o tempo que o pé fica no chão é maior também. Não sei, mas acharia que poderia ser. Então, beleza. Então, no mínimo tempo, eu acharia que o FT com o calçado tem que ser maior. Beleza. Mecanicamente. Mas, para saber se ele desceu o alto impacto, o que ia acontecer no mínimo tempo para vocês? Para falar aprovado, certo, ou rejeitado, mentira. O que você esperaria aqui? Na frequência? Sim. Eu esperaria encontrar aqui, por exemplo, com canção. Se ela fica aqui, qual seria a opção para rejeitar ou não rejeitar que ela diminui 20%? Fica aqui ou fica aqui? O componente mais alto que tenha esse sinal para eu rejeitar ou não rejeitar se ela diminui o 20% ou atenua a força de impacto, onde que eu teria que olhar no espectro de frequência? Segunda opção? Essa é a primeira, essa é a segunda? Tá. Uma pessoa aqui. Lá. 1 ou 2? Não estou enxergando aqui. Não. Vou fazer um enquete disso. Já, 1 ou 2? 2. Vamos lá. 2. Pô, alguém quer um? Duas pessoas. 3 pessoas. Eu também vou. Tá, 4. Tá, agora alguém, a maioria Eu sempre quis agora. Meu, que bom que eu não faço enquete, senão aí daria tudo errado. Tá, a lição. Por que a gente escolheu um? Acho que esse é um cenário para falar de atenuação da força, de impacto. Alguma ideia? No Zoom também teve voto no 2. Ah, tá, no 2, tá. Vou tirar aqui. Tá um pouco fake essa enquete.
Por que o 1? Por que o 2? Algum representante? Só para ouvir, para entender também como que o feedback serve para mim. Alguma ideia? Will? Eu esperaria encontrar a opção 2 por ter um componente de menor frequência, mesmo sei lá, em comparação com o sem calçado, mesmo olhando as altas frequências. Tá, então a mudança seria de uma alta frequência para uma baixa frequência. A maior delas. Isso. Talvez esse não é o Não, absoluto. Esse seria o 2. O 1 estaria indo de uma menor frequência para uma maior. Totalmente. Aqui, tipo, a maior frequência ia ser o infinito. E aqui a menor ia ser o zero. Eu fui pelo tamanho do... Pelo tamanho? Mas a gente Tá. seria uma menor frequência. Todo mundo atinge que se eu vou atenuar o problema, a força de impacto, vou retornar à definição. A uma definição. É uma força que acontece, uma grande magnitude ou uma magnitude relativamente grande para o fenômeno que acontece num curto período de tempo. Ou seja, eu começo do zero newtons, até um valor grande, sei lá. Se a pessoa tem 80, vou normalizar o peso. Eu posso ter aqui uma corrida até 3 vezes o peso corporal. Não tenho um número exato, mas pode acontecer. Eu posso ir por 3 vezes o peso corporal, vou de 0 até 3 vezes o peso corporal. A pessoa que pesa 100 quilos, então vá por 3. Eu vai 70 por 3, assim. Então, aí isso acontece rápido, a mudança é rápida. E a gente falou que quando eu tenho maior frequência, é quando tenho mudanças muito rápidas. Sim? Essa é a ideia. Porque no caso, na slide, estava se olhando para alta frequência, ela estava mais para a direita, né? Estava mais longe. Então, se ele faz a atenuação do impacto, eu teria que esperar que essa geração de força de impacto, no mínimo do tempo, o pico é menor, e se ele é menor, também talvez no mesmo período, na comparação do mesmo período de tempo, então a inclinação teria que ser menor, né? Então, porém, a frequência eu esperaria que fosse menor. E por isso, então, a resposta talvez poderia ser que diminui também o maior componente de frequência que tem esse calçado, que ele se desloque hacia a esquerda, em comparação quando não usa o calçado. Mas também pode acontecer tudo o contrário. Se o material, o desenho não fosse bem feito, isso aqui é na teoria, né? Mas eu me lembro uma vez que alguém criou calçado, ele falou, não sei qual que era a marca, vou fazer um calçado redondinho, e dentro vou colocar um gel. E aconteceu que com essa configuração, o pessoal que acabava correndo com esse calçado gerava mais força de impacto. Então, é bom avaliar isso e não ficar só na teoria, né? Também tem outra questão para se controlar, o padrão da corrida. Talvez o calçado faça isso. Eu testei ele não com pessoas, eu testei com uma máquina assim, tá acima da plataforma, um assunto que baixa e que sobe, baixa e sobe. E baixa e sobe mais rápido. E agora mais rápido. Então, fui testando diferentes componentes de frequência. E realmente ela atuou bastante bem para diminuir a frequência.
Mas eu coloquei um cara que tem um padrão diferente de corrida, sei lá, não sei se alguém corre assim, mas pode acontecer, e com um padrão de corrida com ele não funciona. Então aí, preciso da gente da biomecânica. Sempre o cara vai ficar feliz se você conserta o problema. Ficou claro o exemplo? Sim. A gente ficou nessa slide, mas achei que foi uma boa pergunta do Felipe para nos aproximar na parte da biomecânica. Então, temos tempo, temos esse módulo e o outro para continuar. Ficou claro o que o problema seria que eu tenho uma corrida sem calçado, bom, com um tênis normal, e que tem uma força, um componente de mais frequência que está associado ao componente da força de impacto, e que eu esperaria para que acontecesse atenuação do impacto, uma mudança à esquerda, sim? Alguém falou, que eu achava que essa aqui era mais grande, ou essa era mais pequena. Essa é a amplitude, sim, das frequências que eu tenho. Mas o importante é saber qual frequência, qual componente de frequência eu tenho. Qual dessas sinais de aqui eu tenho para reconstruir esse sinal. Sim? Então, eu posso ter, eu gostaria de ter componentes de menos frequência, mas que no mesmo tempo ela me permita gerar mais impulso para ser mais rápido. Ou mais rápido e não me lesionar. Sei lá. Algumas coisas assim. Tá? Mas também acontece que se eu fico muito tempo com contato no chão, pode ser que eu seja muito devagar também. Daí a pouco então não serve. Então se eu tivesse que talvez melhorar um desses componentes, ou o tempo de contato no chão, agora vou me ir para outra dimensão, para a dimensão do tempo, sim? O domínio do tempo. Agora, se eu penso na eficiência, eu tenho dois componentes, a força e o tempo. Se eu penso na corrida dos caras que correm 100 metros, em comparação com que corre 200, vou ver que o cara de 100 metros, o tempo que ele fica no chão é muito pouco. Sim? Ele tocou e já está quase que voando. Poderia ser uma corrida para voar, mas que correr se fosse muito rápido. Então, ele tem o componente de força que ele tem mais desenvolvido, né? Bom, análise bem básico, muito básico, se tirar a corrida só com dois componentes, força, tempo, mas, bom, isso que no chão acontece, é a área baixa a curva, se eu analiso as forças de reação do solo. Então, aí a gente pode pensar, eu daqui a pouco boto um elemento aqui para melhorar o tênis da corrida dos caras dos 100 metros. Mas se esse elemento aí vai me fazer ficar mais tempo no chão, o cara vai ser mais lento. Então, melhor eu treino ele. Melhor eu estudo treinamento, faço outras coisas. Agora, se dá para melhorar o tênis, beleza. Se não é parte do doping, isso entra como parte do doping? Melhorar a tecnologia? Tem as regras, né? Não é a palavra doping, mas tem normativas que o equipamento ele tem que ter determinadas características. Se estiver fora daquelas características, aí não pode ser usado. Qual que é o nome? Doping tecnológico não é? Seria algo assim, mas... No ciclismo, quando tinha essa recuperação do motor para recuperar a energia na pedalada, eu me lembro que tinha umas ciclistas mulher que foi desclassificada. Mas tem também na natação, quando usavam os maiôs que flutuavam mais. Isso, também. Mas aí a normativa da modalidade regula. Tá. Bom, tem o exemplo. Então, serve para ter o primeiro exemplo aí de frequências. Como que fica? Mais difícil, mais claro, mais complexo? Não, acho que ajudou. De ver uma aplicação, né? Então, por isso que eu tenho que ver, então.
Vamos fazer os últimos 15 minutos, acho que Isso, antes da parada. Adiantando. Tem uma aqui, outra slide aqui. Tá. Então, bom, isso aqui não é novo, né? O conceito de compor está na natureza. Na natureza de forma muito evidente. E a forma mais evidente que a gente tem é o experimento do Newton. Sim, ele utilizou o prisma de vidro, ele botou um haz de luz, quando ele passa pelo prisma, no outro lado da projeção, sim, da luz, ele conseguiu ver cores diferentes. Azul, verde, amarelo, marrom, vermelho, esse magenta, magenta em português? Magenta. mas violeta também. Violeta, mais fácil. Então, o conceito aqui do prisma é que vem uma sinal, ela tem uma transformação, nesse caso pode ser Fourier, e saem os componentes dessa sinal. Então, eu tenho cores que vai ter mais e menos frequência. Tá? Então, quantos desses componentes, é a pergunta eu tenho, que vem dessa sinal? E aí o Fourier tenta fazer, ou faz aproximadamente isso que está acontecendo aí. Faz sentido? Sim? E o arco-íris, quando ele fica com cores, é um exemplo também. Arco-íris também em português, né? E aqui, se esse aqui eu tenho a luz, eu tenho o prisma desse jeito, e eu tenho agora um outro prisma, o que está acontecendo aqui de novo? A pergunta mais avançada. Eu botei a sinal, fiz a decomposição, o que estaria acontecendo aqui? Um processo inverso, né? Então, quando alguém fala do Fourier inverso, o que ele está falando, eu pego os componentes e faço uma sinal, de novo. Beleza, né? Ou quando alguém pega, eu vou criar uma extensão digital para armazenar música. Mas armazenar música tua é muito pesado. Melhor eu armazeno alguns componentes que tem menos peso e depois eu faço a reconstrução digital dela. Agora aí você perdeu informação, mas ganhou, optimizou o peso da extensão. Aí tem um MP4, WAV, MOV, sei lá, duas extensões diferentes, tá? Então, isso aqui seria um exemplo da natureza com sinais analógicas, sim, do que seria decompor uma sinal, e as cores seriam o espectro. Então, quando a gente fala, a gente consegue ver a luz visível. E qual que não consegue ver? Tem outros componentes que não conseguem ver, sim? Que são partes do espectro da luz e que tem frequências muito grandes e outras muito devagares. Então, a gente consegue ver só uma parte do espectro completo do que é a luz, certo? Beleza? O ouvido, ontem a gente falou, o cachorro tem um espectro para ouvir mais sinais que o homem. E isso, então, é que o homem consegue ver ou ouvir, vou imaginar, nós conseguimos ouvir do azul ao amarelo. Mas o cachorro consegue ouvir
do violeta até o vermelho. Então, o espectro dele é mais grande. Ele consegue olhar esses sinais de maior e mais baixa frequência. Dá para se entender? Sim? Bom. Não sei qual é. E fica 7 minutos. Sim, dá para discutir essa parte aqui. Bom, a gente está tentando trazer exemplos nossos da fisiologia, da biomecânica, de diferentes partes. Então, a mais simples, a contração muscular. Ou não? Ou não está simples? A mais conhecida. A mais conhecida. Ou uma das mais conhecidas. Processo fisiológico, né? Bem, a grandes termos. Temos diferentes fibras musculares, sim? Que vai fazer parte do músculo. Esse tem um envolvente, uma membrana plasmática. A membrana plasmática tem a capacidade de, quando vem um nervo, uma fibra nervosa, ela tem uma região da qual não está em contato, mas está muito perto de um espaço. Ela libera aqui neurotransmissores, sim, esse neurotransmissor vai para certos canais, os canais se abrem e tem um intercâmbio, sim, de íons, certo? Isso gera mudanças no voltagem e cria voltagem, sim? Quando alguém bota aqui um eletrodo, bota outro eletrodo e uma referência, então aqui tem um delta de voltagem, uma diferença de voltagem, assim como o nível de água. Sim, eu tenho uma diferença de nível de água, eu tenho uma diferença de voltagem. Tá, e esse aqui, então, a gente fala que isso cria uma despolarização. Regiões estão se despolarizando, mudando seu voltagem basal, que é negativo, se ser mais positivo, e começa aqui uma região se repolariza, e outra se despolariza de novo, e assim vai vendo que tem uma mudança de voltagem a uma velocidade determinada. Essa velocidade é como até 4 metros por segundo no máximo, 5 metros por segundo. Mais que isso já é mentira. Tá? Para quem tira dados de velocidade de condução muscular acima de 5 metros por segundo, você rejeita isso aí. Isso é mentira. E tem artigos com isso. Então, vem aqui a despolarização para um lado e para o outro. E assim, todas as fibras que são recrutadas têm a capacidade de fazer despolarização. Então, é um pouco que está aqui, né? É uma mudança de voltagem para um lado e para o outro. E aí, depois, tem outra fibra que faz essa mudança de voltagem. O que acaba acontecendo, que foi falado ontem, é que a soma dessas ondas é o que a gente vê como uma onda final. Qual que é a relação que alguém poderia pensar agora com a descomposição? No caso do Fourier, tem várias outras técnicas, mas faz algum sentido aqui agora falar de decomposição? Exemplo, você é um pesquisador, ou você é um médico, também pode ser, e pegou uma sinal aqui, de eletricidade, na pele, de uma contração muscular que você está avaliando. Faz sentido decompor essa sinal? Faz ou não faz? Faz. Por quê? Porque ela é uma janela para conseguir estudar diferentes unidades motoras. E antes foi falado que o sistema nervoso procura soluções para problemas mecânicos e fisiológicos, né? Mas para problemas mecânicos, ele vai coordenar os músculos para se contrair, para fazer um torque, para resistir uma força, para jogar um objeto, para várias coisas. E ela vai também selecionar tipos de fibras, tipos de unidades motoras. Então, o espectro de Fourier
como ele consegue decompor uma sinal e estudar os componentes de frequência, bom, essa sinal aqui, então ela pode se componer em diferentes sinais. Agora, a decomposição de Fourier, será que ela consegue decompor do mesmo jeito como é gerado a depolarização nas fibras musculares?